Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 22 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Dica de hoje é de número 53, dentro do tema editais licitatórios. A fase de habilitação e seus tipos e habilitação jurídica, tanto pela Lei 866 de 93, quanto pelo novo regime estabelecido pela 14.133 de 2021. Eu pergunto, você conhece os documentos e procedimentos de habilitação? Não? Quer revisar? Vamos ver agora. Bom, inicialmente cabe lembrar aqui que a habilitação ela é uma das fases, tá, das licitações. Ela está prevista tanto das modalidades tradicionais lá da Lei 866, lá no RDC, né, nas licitações das estatais que tem um regime específico, quanto na nova Lei 14.133. Lembrando da modalidade pregão, né, que pode ser eletrônico ou presencial, criado pela Lei 10.520 de 2002, tá, que também ainda está em vigor. Tá? Então, vamos lá, vamos diferenciar aqui a habilitação das modalidades tradicionais para a criada no pregão e a habilitação na 14.133. Bom, nas modalidades tradicionais da 866, tá? Primeiro vinha a fase de habilitação, onde toda essa documentação ela era conferida, e aqueles que fossem habilitados passavam para uma segunda fase, que era a fase de julgamento das propostas, na qual os envelopes eram abertos e os valores ali eram classificados na ordem, tá? Para a gente saber quem é o primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado. O pregão eletrônico e o pregão presencial, criado pela Lei 10.520, o que ele fez? Ele fez a inversão dessas fases. Então, primeiro há a fase de julgamento da proposta, né, com os lances, né, disputa, e ali, terminada a fase de lances, já se conhece a ordem das propostas, quem é o primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado. Nesse sentido, inicia a fase de habilitação. Os documentos de habilitação, eles são exigidos apenas daquela mais bem colocada, mais bem classificada. Tá? Então, vai lá no primeiro, pede documento de habilitação. Se não estiver de acordo, estiver irregular, vai passar para o segundo colocado e assim por diante até conseguir fazer uma contratação, tá? Do melhor preço que tem os documentos de habilitação. Bom, a 14.133 ela vai seguir essa mesma noção do pregão eletrônico, tá? Para todas as modalidades que estão ali previstas. Primeiro a fase de disputa e depois nós vamos ter a fase de habilitação. Mas a 14.133 ela permite, mediante justificativa, que você faça essa reversão entre habilitação e julgamento da proposta, tá? Por isso está aí a setinha. Você pode, na 14.133, justificar, tá? De acordo com o seu objeto, sua necessidade, e fazer essa inversão, desde que seja aí mais adequado para o seu objeto. Bom, tudo tem que estar previsto no edital, tá? Na 14.133, principalmente se você for inverter. Vamos lá. Quais os tipos de habilitação? Tá? Bom, eu vou iniciar aqui pela 866, pela 10.520. Primeiro que a lei do pregão ela não cuida de habilitação. Quem vai regular a habilitação é a 866 de 93, tá? Então, vai estar no artigo 27 e seguintes. Lá no artigo 27, nós temos os tipos de documentos de habilitação que poderão ser exigidos, tá? E isso é taxativo, gente. A gente não pode fugir muito daí, tá? O único que tem uma maior flexibilidade é a qualificação técnica, porque podem existir aí normas técnicas específicas de um objeto e isso vai poder ser exigido no seu edital de acordo com o objeto. Mas vamos deixar isso para uma próxima dica. Vamos lá. Nós podemos ter habilitação jurídica, tá? São documentos. Nós temos também a qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e cumprimento do disposto no inciso 33, artigo 7º da Constituição Federal. Esses são os incisos que listam os documentos, os tipos de habilitação que poderão ser exigidos. Nem sempre todos serão exigidos, tá? Há casos que eles podem ser dispensados, tá? Então, o inciso 33 da Constituição,
do artigo 7º, ele vai tratar de quê? De uma declaração que você vai apresentar na licitação sobre proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 anos, sobre proibição de qualquer tipo de trabalho a menor de 16 anos, que não seja na condição de menor aprendiz, a partir de 14, tá ok? Bom, então já fica aqui mais um documento de habilitação. Agora vamos lá. Os demais artigos que seguem o artigo 27, eles vão listar, tá, os documentos de cada um desses tipos de habilitação. Então, no artigo 28, nós temos a habilitação jurídica. No 29, regularidade fiscal e trabalhista. No 30, os documentos da qualificação técnica poderão ser exigidos. E no 31, a qualificação econômico-financeira, tá? Bom, e na 14.133, como é que isso está? A fase de habilitação ela está prevista no artigo 62 e seguintes, tá? E praticamente não tivemos aí alteração. Nós temos os documentos de habilitação jurídica, habilitação técnica, né? Veja que aquele termo qualificação técnica, habilitação jurídica, né? E a lei simplificou, está chamando tudo de habilitação. Habilitação técnica, habilitação fiscal e trabalhista, e ela inclui aí social, né? Para pegar a parte da previdência social, já existiam esses documentos, a questão de detalhamento. E no inciso 4º ele vai trazer a habilitação econômico-financeira, tá ok? E aí os próximos artigos eles vão continuar trabalhando e detalhando a habilitação. Então, em resumo, nós temos no 63 algumas declarações específicas, tá, que vão poder ser exigidas. Muitas delas já são exigidas atualmente, tá, embora não tenha essa previsão diretamente na 866. O artigo 64 vai falar de diligências que são possíveis na fase de habilitação. O 65 vai determinar que as condições de habilitação têm que estar previstas no edital e vai permitir o envio dessa documentação por meio eletrônico de comunicação, ou seja, poderá, tá? Não é que é direito, não. A administração pública pode colocar isso no edital e permitir esse envio eletrônico. Bom, o artigo 66, aí sim, ele vai tratar da habilitação jurídica, o 67 da qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, ou seja, a habilitação técnica, o 68 vai cuidar da habilitação fiscal, social e trabalhista, e o artigo 69 vai cuidar da habilitação econômico-financeira, tá? O que é bom a gente destacar aqui? O artigo 63 ele vai tratar dessas declarações que elas não tinham uma regulamentação dentro do Estatuto das Licitações, tá? Ou elas eram boas práticas, né? E a gente vai justificando conforme o objeto ou prevista em alguma legislação esparsa ou específica. E aí nós vamos ter agora um artigo 63 exigindo declaração de que a licitante cumpre a reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitar da Previdência Social, tá? Conforme previsão específica na lei e normas que venham a ser editadas. Declaração de que a proposta econômica, isso normalmente está dentro dos editais, que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados pela Constituição, legislação trabalhista, legislação infralegal, convenções coletivas de trabalho e termos de ajustamento de conduta que estejam vigentes aí na hora que for apresentada a proposta no certame, tá? Bom, há também a previsão da avaliação prévia no local de execução quando for imprescindível essa visita técnica, tá? E aí, nesse caso, a licitante vai ter que apresentar um atestado de que ela conhece o local e as condições para realizar a obra ou serviço. E a lei é bem clara quando ela diz que sempre deverá estar previsto no edital a possibilidade da substituição dessa vistoria por uma declaração formal assinada pelo responsável técnico da licitante, tá? Bom, o artigo 63 permite ainda a exigência de declaração de atendimento às condições de habilitação. Isso também era uma prática que já estava normalmente no pregão, você marca um quadradinho de que você atende, né? Essas práticas elas permitem que depois, em caso de descumprimento,
que essa licitante ela já seja responsabilizada pela falsidade da declaração, né? Porque licitação é uma coisa séria. A gente precisa de propostas de licitantes sérios, que verifiquem a sua documentação, porque senão você perde todo aquele trabalho, tem que remarcar, tem que reiniciar o valor, o tempo, tá? Então, assim, licitação não é para brincadeira, não é para amador. Por isso que tem essas declarações, porque aí depois ensejam responsabilização pela falsidade, pela afirmação inadvertida ou por algum proveito que a licitante venha tirar por causa dessas declarações falsas, tá? Bom, e eu retrago aqui que não está listado, mas continua previsto na Constituição, né, a proibição do trabalho noturno perigoso ou insalubre para menor de 18 anos, a vedação de trabalho a menor de 16, a não ser na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então, nós ainda poderemos incluir aí no edital da licitação essa declaração, poderemos não, devemos incluir essa declaração de que o dispositivo do inciso 33 do artigo 7º da Constituição, ele é observado pelas licitantes, tá? E eu incluo aqui uma outra prática que não foi para dentro da legislação, mas existe pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, que é pedir que a licitante apresente uma declaração de elaboração independente de proposta, né? Ou seja, de que ela não combinou preço com ninguém, não está burlando a licitação, tá? Fraudando o caráter competitivo daquela disputa, tá ok? Bom, vamos lá. Nós temos ainda mais 2 pontos que eu gostaria de destacar, tá? São permitidas diligências na fase de habilitação apenas para complementar informações de documentos que já foram apresentados ou atualizar documentos vencidos, tá? Então, a 14.133 traz expressamente no artigo 64 a vedação de você incluir outros documentos, tá, que não foram apresentados ali, tá? Somente dessa forma complementar para elucidar um fato lá na época do certame ou alguma demorou e alguma certidão venceu, você pode atualizar, tá? E a questão de ser possível esse envio, a administração pode permitir o envio do documento de habilitação por meio desse processo eletrônico de comunicação à distância. Pode ser um e-mail, pode ser através do sistema que você está utilizando, tá? Tem várias formas, vai ser conforme o regulamento aí do seu órgão, tá ok? Bom, agora eu vou trazer aqui como é que fica, nós fechamos essa parte do que é a habilitação, quais são os tipos de habilitação. E aí eu vou entrar agora na habilitação jurídica, tá ok? Bom, pela Lei 866, ela está prevista no artigo 28. E o artigo 28, ele elenca, ele desce na minúcia de detalhes os documentos de habilitação jurídica. E ele vai fazendo isso conforme a organização societária, tá? Então, ele pede a cédula de identidade para poder identificar quem são os responsáveis legais da licitante. E aí, depois ele vem, ó, se for empresa individual, entregue o registro comercial. Se for sociedade comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social. Se for uma sociedade por ações, vai entregar esses documentos, mas tem que mandar também o documento da eleição dos administradores. Agora, se for uma sociedade civil, gente, já não tem nem mais isso, né? Nós estamos na associações civis, né? Olha como é que a legislação que organiza, trata das organizações societárias, ela vai alterando, né? O Código Civil, legislações específicas, e a Lei 866, ela foi ficando desatualizada, tá? Então, vamos lá. Sociedade civil apresentar o ato constitutivo e a prova da nomeação aí da diretoria em exercício. Se for uma empresa estrangeira, né, atuando no país, ela pede o decreto de autorização, tá? Ou o ato de registro ou autorização para funcionamento quando for aplicável ao caso. Por exemplo, lá na frente eu vou destacar para vocês aqui a situação do MEI. O MEI não está previsto na 866, né? Porque ele foi criado posteriormente. Qual é a documentação de habilitação jurídica do microempresário individual? Tá? Então, isso tudo vai sendo complementado nos editais, tá? Conforme as legislações esparsas que vão saindo. Então, nós vamos ver o seguinte: a habilitação jurídica senta e organiza a sua documentação, tá? Para poder apresentar. E como é que ficou a habilitação jurídica na 14.133? Ela
sumiu. Essa parte de elencar a documentação sumiu, tá? Ela está prevista lá no artigo 66 de forma sucinta. O artigo 66 ele diz qual é o objetivo da habilitação jurídica e ele parou de fazer essa listagem porque, como eu disse, as legislações vão mudando, né, vão surgindo novas formas de organização da atividade empresária e a legislação ela vai ficando desatualizada. Então, houve uma opção do legislador por não elencar esses documentos e delegar isso para qual instrumento? Para o seu edital da administração pública, tá? Então, vamos dar uma lida no artigo 66. A habilitação jurídica visa demonstrar a capacidade do licitante exercer direitos e assumir obrigações. E a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, autorização para o exercício da atividade a ser contratada, tá ok? Então, gente, não se esqueçam de prever os documentos de habilitação jurídica no seu edital, senão você vai ter que remarcar o certame, porque não dá para abrir mão da habilitação jurídica, tá ok? Bom, uma das vantagens dessa deslegalização, podemos dizer assim, até ter um termo melhor, é permitir que o edital defina conforme a última alteração legislativa mais recente, tá? Então, por exemplo, aqui, hoje nós temos a sociedade limitada unipessoal. Ela vai ter lá a documentação dela diferenciada e ela foi criada em 2019. No futuro, nós podemos ter outras formas de organização societária, tá? E nessa fórmula de não elencar a documentação, a legislação 14.133 ela vai demorar a ficar desatualizada no quesito habilitação jurídica, tá? Basta atualizar o edital. Bom, e aí, para a gente encerrar a nossa dica, eu vou entrar aqui no SICAF. Por quê? Porque o sistema, o portal de compras governamentais da Administração Pública Federal, ele é amplamente utilizado em vários estados, vários municípios, tá? É uma excelente ferramenta. No estado do Rio de Janeiro, estamos em processo de migração para uso do portal de compras governamentais e lá nós temos o sistema de cadastramento unificado de fornecedores, o famoso SICAF, tá? O SICAF ele está 100% digital, tá? Você não precisa mais comparecer numa unidade cadastradora, fora o CPF, o CNPJ que tem que ser digitado para poder puxar os dados da base da Receita Federal e as certidões equivalentes, né, a esses dados, né, fiscal, federal e trabalhista, da regularidade. Os demais documentos eles vão ser inseridos no sistema de forma digital, tá? E aí, feito o credenciamento no SICAF, o fornecedor ele vai estar cadastrado perante todos os órgãos que são usuários do SISG, tá? Que é esse sistema do portal de compras governamentais, e onde está também o SICAF. O registro ele é válido por 1 ano e as renovações também por 1 ano. Esse cadastramento no SICAF, ele é gratuito e ele é feito em níveis, tá? Então, nível 1, credenciamento. 2, habilitação jurídica. 3, regularidade fiscal, federal e trabalhista. 4, regularidade fiscal estadual e ou municipal. 5, qualificação técnica. 6, qualificação econômico-financeira, tá ok? Bom, os níveis aí de 2 a 6, eles equivalem aos documentos que são exigidos, tá? Nos documentos de habilitação previstos no artigo 27 a 31 da Lei 866, nós vamos ter aí a atualização do sistema a 14.133, tá? Em termos de equiparar os documentos de habilitação. E o SICAF, inclusive, ele substitui a apresentação dos documentos. Então, se a empresa, dentro do sistema, apresentar o SICAF, ela não precisa apresentar novamente toda essa documentação, tá? O SICAF regular, tá ok? Bom, e aí o que eu quero perguntar? Tem que cadastrar isso tudo para participar de licitação? Você, fornecedor, é obrigado a se cadastrar no SICAF e entrar numa licitação já com toda a habilitação jurídica ali dentro? Vamos ver. Bom, eu trago aqui a tela, tá? O fornecedor vai entrar e estão lá, tá vendo? Os níveis. Credenciamento, habilitação jurídica, tudo bonitinho que a gente acabou de ler. O que é necessário para participar do pregão, do RDC e de cotação é esse nível 1, é o credenciamento, tá? A habilitação jurídica, as demais etapas,
são etapas que vão habilitar a emissão do SICAF e substituir essa necessidade de apresentar essa documentação toda, tá ok? Mas eu pergunto, o fornecedor, ele não é obrigado a estar cadastrado no SICAF? Não, ele não é obrigado. Ele pode sim apresentar toda a documentação ao pregoeiro ou ao presidente da CPL, da Comissão Permanente de Licitação. E se for habilitado na licitação, ele vai ter um prazo para poder regularizar a situação dele no SICAF. Por quê? Porque para contratar, gente, dentro do sistema da Administração Pública Federal, é obrigado ter o preenchimento completo no SICAF. A própria administração vai fazer esse preenchimento, tá ok? Bom, essa era a dica, eram os pontos que eu gostaria de trazer sobre a fase de habilitação nos dois regimes, habilitação jurídica. Eu sou a professora Ana Mendes, estou aqui para explicar aos senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem. Siga o nosso Instagram, @prof.anamendesoficial. Se inscreva aqui no canal. Ajude aí a fidelizar, a formalizar essas visualizações que estão crescentes. Agradeço a audiência, mas se inscreva, ativa o sininho para saber toda vez que sair uma nova aula, tá ok? Eu sou a professora Ana Mendes, estou aqui com os senhores nessa caminhada, tá ok? Muito obrigada.